vida, o que eu faria? Quais seriam os passos que eu daria? Primeira coisa que é importante a gente entender é que nós vivemos numa sociedade que estabeleceu padrões para a nossa vida. Nós nascemos num mundo, nós encontramos um mundo que já estava aí. Nós chegamos nesse mundo e encontramos as coisas do jeito que elas estavam aqui, nesse mundo. E não necessariamente o padrão que essa sociedade estabeleceu, essa forma que a sociedade estabeleceu, a que eu estou me referindo? Você vai para a escola, você vai lá, faz prova, decora a matéria, tira a sua média, passa, vai para a faculdade, passa lá 4, 5 anos na faculdade, festinha cá, festinha para lá, depois eu vou arrumar um emprego, e aí eu vou comprar um carro, vou ficar pagando em 60%, enfim. Esse é um modelo que a gente tem e que a gente recebeu. Inclusive, muitos dos nossos pais viveram nesse modelo. Muitos dos nossos parentes de outras gerações viveram num determinado modelo. E é bem verdade que algumas pessoas questionam, não é? Algumas pessoas não simplesmente consomem esse modelo e, no entanto, elas fazem questionamentos. E algumas perguntam, por que tem que ser dessa forma? Por que tem que ser desse jeito? Não é? Por que eu tenho que arrumar um emprego? Por que eu tenho que estudar desta maneira? Por que eu não posso estudar de uma outra forma? Algumas pessoas questionam. Essas pessoas que questionam, eventualmente elas começam a enxergar algum outro caminho. Elas começam a enxergar algumas outras possibilidades e aí vai exigir dela coragem para poder seguir naquele caminho. A minha trajetória pessoal ela é uma trajetória muito diferente da convencional. Eu não tive uma trajetória muito comum. Então, para mim, é muito mais fácil falar desse assunto, da forma que eu vou falar, do que, eventualmente, aquela pessoa que seguiu um caminho mais tradicional, um caminho mais convencional. E aí, uma vez que ela entra nesse caminho, às vezes é muito mais difícil dela dar meia volta e ela ir por um outro caminho. Então, por isso que eu falo, se eu tivesse 18 anos, ou seja, 0 bala, 0 quilômetros, como é que eu começaria? Vamos lá, o primeiro ponto é como eu começaria. Em primeiro lugar, eu jamais teria um emprego. Eu jamais teria um emprego. E essa primeira afirmação, ela é engraçada porque, na realidade, eu nunca tive um emprego. A maioria de vocês já conhece a minha história, não é? E a minha história, todo mundo sabe que eu comecei a trabalhar numa escola de inglês. Não é? Meu primeiro trabalho, minha primeira experiência profissional foi trabalhando como vendedor numa escola de inglês. Isso em 1991. Eu tinha 19 anos de idade, não tinha nem 18. Eu comecei a trabalhar com 19 anos de idade. O que acontece? Aí muitos podem perguntar, Flávio, mas esse não foi o seu primeiro emprego? Não. Na realidade, foi minha primeira experiência profissional. Eu nunca tive uma carteira assinada. Eu nunca recebi férias, 13º, fundo de garantia, não é? Nunca tive licença, ou seja, eu realmente não experimentei o modelo da CLT. Eu nunca tive um salário fixo na minha vida. Não é? Eu era vendedor, se eu vendesse eu ganhava, se eu não vendesse eu não ganhava. Inclusive até o dinheiro do transporte eu não tinha, nunca tive vale transporte na minha vida, eu nunca tive plano de saúde pago pela empresa na minha vida. Eu nunca tive alguma coisa que eu tivesse algum medo de largar para poder empreender ou construir um negócio. Eu acho que isso é uma vantagem, não é? Acho que isso é uma vantagem. Eu não precisei vencer o medo para largar um emprego para poder fazer um projeto, porque eu nunca tive um emprego, eu nunca tive um salário, não é? Então eu comecei a trabalhar num negócio que não era muito recomendável, né? Você trabalhar como vendedor sem nenhuma garantia, isso do ponto de vista trabalhista, não é? Era um trabalho absolutamente informal. Não era um trabalho formal, era um trabalho absolutamente informal. No entanto, para mim, isso foi uma coisa muito positiva, porque eu nunca me senti tendo alguma coisa a perder. E também aprendi a produzir o meu ganho. Eu fui treinado num ambiente também onde eu tinha que produzir o meu ganho. Se eu não produzisse aquilo que eu tinha que produzir, eu não ganhava nada. No fundo, a minha primeira experiência profissional já foi uma experiência empreendedora. E eu considero que isso não deixou de ser também, para mim, um treinamento para que eu pudesse empreender. Eu trabalhei 4 anos nessa empresa, nesta condição. Eu fui gerente, depois eu fui diretor e mesmo nesses cargos, o que aumentava eram as comissões. Então, um trabalho 100% variável. Agora, preste bem atenção. Por que eu não teria? Se eu pudesse voltar na máquina do tempo, por que eu não teria um emprego? Eventualmente, muitas pessoas me perguntam, Flávio, vale a pena eu trabalhar numa empresa? Ter um emprego numa empresa, não é? Para aprender aquele trabalho,
e poder me desenvolver naquela área para poder eu empreender naquela área, eu acho positivo. E eu não acho nem que esse pode ser considerado assim, um emprego de carreira. É um emprego provisório, não é? Eu tive a possibilidade naquela experiência profissional como vendedor, aquilo ali foi a minha escola de vendas, não é? Eu aprendi a vender. Ainda mais eu, que tinha 19 anos, era um cara absolutamente tímido. Minha timidez, assim, falar em público para mim era o terror. Não era falar, como eu estou falando aqui agora, para um grupo de milhares de pessoas. Temos quase um estádio aqui de futebol me assistindo agora nesse momento. Falar para um grupo desse tamanho, talvez me desse, sei lá, vontade de desmaiar, eu sair correndo. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, aquela escola de vendas, ela também me ajudou a superar a minha timidez, me ajudou a eu me tornar uma pessoa mais autoconfiante, não é? Já que eu estava dentro daquele processo. Então, a primeira coisa que eu faria se eu tivesse 18 anos, que eu não faria, eu jamais teria um emprego. Por que eu jamais teria um emprego? Número 2, eu venderia algum produto. Eu escolheria algum produto. Vamos lá, eu tenho 18 anos, não tenho grana, tá? Não tenho grana, não tenho capital, não é? Para poder montar uma empresa. Eu faria o quê? Não é? Eu venderia algum produto. Eu escolheria algum produto. Aliás, a minha vida começou assim, vendendo um produto. O primeiro produto que eu vendi era relógio. Eu adorava relógio, não é? Então eu convencia, eu lembro que tinha um camelô no centro do Rio de Janeiro, que eu convencia ele a me emprestar uns relógios. Eu não tinha dinheiro para comprar relógio, não é? Eu não tinha dinheiro para comprar o relógio, não tinha capital de giro para poder comprar relógio. Então eu fiz uma amizade com o camelô e convenci o cara a me emprestar os relógios. Então ele me emprestava ali uns 10 relógios e eu vendia, ia lá, pagava ele. E o cara começou a confiar em mim. Então eu pegava 10, pegava 20, pegava 30 relógios, não é? Pegava relógio e vendia. Isso era uma experiência minha, uma experiência inicial, antes mesmo de trabalhar lá no curso de inglês. A primeira coisa que eu vendi foi relógio, não é? Então eu tive uma experiência de vender, uma experiência transacional, de eu trabalhar com cliente. Muita gente tem preconceito com essa história de vender. Muita gente tem esse preconceito. Mas no fundo, se você quer empreender, amigo, cara, empreender é vender, não é? A Volkswagen, se não vender, quebra. A Apple, se não vender, quebra. Todo empreendedor que tem a sua empresa e não vender, ela quebra. Então, a atividade básica de uma empresa é ter um produto e vender esse produto ou serviço. Se você quer ser empreendedor, mas você não quer ter a experiência de vender, você está perdendo uma oportunidade de iniciar pequeno o seu negócio. Porque o seu negócio não precisa ser uma empresa com um prédio, com 400, com 500 pessoas. Às vezes o seu negócio começa com um produto que você está vendendo, com uma carteira de clientes que você começa a fazer e uma experiência de expandir o seu capital de giro através da venda de um produto. No meu caso, eu estou dando um exemplo aqui do camelô, que eu pegava dinheiro, que eu pegava ali relógio emprestado para poder vender. A minha segunda, depois eu evoluí, depois eu cresci. Não é? Quando eu evoluí, eu fui para o Paraguai comprar relógio. Então eu cheguei, não é, comprar relógio no Paraguai e vender. Não é? Eu tinha na época talvez 18 anos de idade. Então essa foi a minha primeira experiência com venda. Então quando eu comecei a trabalhar numa escola de inglês, né, num trabalho absolutamente ali informal, a experiência de venda já era uma coisa que eu já tinha começado a desmistificar. Não é? Eu acabei não prosseguindo com o produto relógio. Acabou não sendo um produto que eu quis prosseguir, mas eu acabei conhecendo um outro produto, que foi o produto inglês. E nesse produto inglês eu fiquei de 1991 até 2013. Eu fiquei 22 anos vendendo curso de inglês. 4 anos numa empresa que eu tive ali a minha primeira experiência profissional e 18 anos com a minha própria empresa, não é? Começou com uma escola, chegou até 380 e poucas escolas, funcionando em 5 países, com mais de 10 mil funcionários, quando eu vendi essa companhia para um grande grupo brasileiro, numa das maiores transações do setor de educação do Brasil. Mas tudo começou vendendo curso de inglês. Eu vou falar de todas essas etapas para você. Então, por exemplo, eu venderia algum produto, qualquer um produto. Aqui eu até dou um exemplo banal, picolé, bala, bombom. Você está pensando o quê? A Que Bom vende picolé. Você acha que quando eu falo picolé, vender picolé, a Que Bom vende picolé. Ué, qual o problema se você for um vendedor de picolé? Você pode ter uma indústria de picolé vendendo no mundo inteiro. Certo? Então, a primeira coisa, você tem que acabar com essa história do preconceito. Preconceito com qual seja o seu produto ou qual seja a sua atividade. Se você quer empreender, se esse é o seu objetivo, e você quer com 18 anos começar uma carreira como essa, pô, cara, escolhe um produto, seja qual for. Tá? Que produto eu escolhi? Eu comecei com relógio, depois eu troquei para inglês.
E desse inglês eu engatei e fiquei 22 anos vendendo curso de inglês, certo? Bom, vamos lá. Terceiro ponto. Jamais me envolveria com pirâmides. Você sabe o que é a pirâmide? Em primeiro lugar, a pirâmide financeira é crime, certo? É crime contra a economia popular. Jamais participaria de nenhuma pirâmide. E é importante você diferenciar o que é pirâmide de empresas de marketing multinível. São duas coisas diferentes. Qual é a diferença entre pirâmide e empresas de venda direta? Natura é uma empresa de venda direta. Avon é uma empresa de venda direta. Aí você tem empresas de marketing multinível, não é? Onde você tem um produto e vende aquele produto e várias pessoas ganham em diversos níveis. Qual é a diferença básica entre pirâmide e empresas de marketing multinível? Pirâmide, ele disfarça que tem um produto. Ele disfarça que existe um produto. Só que no fundo, a empresa fatura pela adesão de novos adeptos ali daquela pirâmide. Então o cara bota 5 mil, e aí outro cara de baixo bota mais 5 mil, aí vai dividindo aquele dinheiro, vai partilhando aquele dinheiro, quem está em cima vai ganhando, e uma hora essa bomba explode lá embaixo. Não é? Já marketing multinível não, a empresa vive da venda de produtos. Aí você pode ter equipes, pessoas ganhando em cima de outras pessoas porque estão gerenciando equipes diretas, não é? São coisas diferentes. Muitas pessoas me perguntam, Flávio, marketing multinível é uma experiência de empreender? Eu responderia sim. Eu penso que marketing multinível é sim uma experiência de empreender. E marketing multinível pode ser também uma boa escola de venda, para você aprender a vender. Você pode, eventualmente, em vez de começar a vender um produto por sua conta, você pode começar a vender um produto através de um sistema de marketing multinível. Tá? Eu, particularmente, nunca participei de nenhum esquema de marketing multinível e não sou muito simpático, certo? Com um sistema de marketing multinível, porque depende muito, acho que é muito arriscado, depende muito da rede que você está envolvida, das pessoas com quem você está envolvida, com aquelas pessoas diretas que vão te dar suporte. Eventualmente, pode ser que tenham pessoas sérias, pode ser que não tenham. Não existe um controle muito grande, né? O crescimento do marketing multinível é uma coisa um pouco orgânica. Então, acaba existindo um risco. E ainda se eu participasse de um marketing multinível, seria por pouco tempo. Eu não participaria por muito tempo. Talvez se eu participasse, seria para aprender a vender. Lembrando, eu tenho 18 anos agora, tá? Tenho 18 anos, o que eu faria? Então, talvez eu aprendesse a desenvolver técnicas de venda, ia começar a vender, mas depois eu ia partir para vender o meu próprio produto. Porque eu, Flávio, não participaria de um marketing multinível, porque eu me preocuparia em criar a minha própria marca. A minha própria marca. Eu trabalharia para criar o meu próprio negócio, a minha própria marca, onde eu não só pudesse ganhar dinheiro por mês, né, empregar pessoas, ter impacto social, mas também eu criasse um valor patrimonial, ou seja, o equity, onde eu tivesse um valor que essa empresa futuramente pudesse ser vendida por uma boa quantidade de dinheiro. Eu falo isso um pouco mais para frente. Essa é a razão que eu, talvez, se participasse do marketing multinível por um tempo, porque não deixa de ser uma boa escola de vendas, não é? Isso é Flávio. Tá? Não estou dizendo que se você participa de marketing multinível, se você curte, se você gosta, não estou falando mal, estou dizendo que Flávio, eu, se participaria por um tempo como uma forma de aprender a vender, me desenvolver na área de vendas. Tá? Mas logo em seguida ia procurar trabalhar com o meu próprio produto e criando a minha própria marca. Então, o terceiro ponto, eu jamais me envolveria com pirâmides. Quarto ponto, numa segunda fase, depois de conquistar um pouquinho de capital, criaria modelos recorrentes de vendas desse produto, tipo um serviço de entrega de pães todas as manhãs com consumidores associados, me dedicaria a vender esse plano, tudo sem muito capital, mas que me permitisse começar pequeno, soar grande em escala. O que eu quero dizer com isso? Uma das coisas que eu aprendi em negócios ao longo da minha vida, que o trabalho de você vender um produto, muitas vezes é o mesmo trabalho de você vender um produto com vendas recorrentes. Vou te explicar o que isso significa. Eu tenho uma padaria, eu vendo pão. Então, eu posso estar lá, botar o meu pãozinho quentinho e esperar meu cliente chegar para comprar pão. Isso é o que a maioria das padarias fazem. Eu, se tivesse uma padaria, eu não teria, em primeiro lugar, a paciência de ficar esperando o cliente comprar o meu pão. É da minha cultura. Se eu tenho ali
500 mil pessoas naquele bairro, eu vou querer criar um plano para que 100 mil pessoas, pelo menos, comprem o meu pão. Agora, não necessariamente essas 100 mil pessoas vão levantar de manhã, ir lá pegar o carro ou vão andando para comprar o meu pão, senão ia criar um congestionamento, uma fila para comprar pão, não é? Então, o que eu passaria a pensar? Eu criaria, se eu tivesse uma padaria, eu criaria um sistema de venda recorrente de pão. Bem, se você considerar que uma família precisa comer pão todos os dias, ou se ela come pão 3 vezes na semana, por que não fazer um pacote de venda de pão mensal? E em vez da pessoa sair de casa, ter o trabalho de ir lá comprar pão, certo? Ela recebe em casa, num motoboy ou num serviço de entrega, lá o pacotinho diário de pão dela, com pão quentinho. Vai lá num lugar, talvez numa motocicleta, com uma caixinha térmica e entrega lá no bairro o pão quentinho para ela. Você imagina nessa situação, em vez de eu ficar sendo uma padaria passiva que vende pão, eu vou criar um plano de pão. Um plano mensal recorrente, um contrato anual de compra de pão. Com o mesmo trabalho de vender um pão, eu vendo um contrato de pão por ano. Ou seja, se o cara consome 3 pães por dia, ou 4 pães por dia, e ele compra 5 vezes na semana, ele vai consumir 20 pães na semana. Em 4 semanas serão 80 pães, vezes 12, cerca de 1.000 pães. Eu assino um contrato de 1.000 pães e o cara me paga mensalmente. Isso se chama venda recorrente. Eu estou dando um exemplo grotesco, que é o exemplo do pão. É possível criar estratégias de faturamento recorrente. É possível você vender um determinado produto e ao mesmo tempo criar estratégias de vendas recorrentes. Se eu tivesse um restaurante, por exemplo, eu buscaria criar estratégias de vendas recorrentes. Eu não ficaria no modelinho tradicional, passivo, onde eu fico ali esperando o meu cliente entrar pela porta. Certo? Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas eu acho que meu objetivo aqui é te dar alguns insights, né? Meu objetivo é te passar insights. Então, eu criaria sistema de vendas recorrentes. Eu tenho várias experiências de negócios que eu já fiz, que eu fazia a venda avulsa e passei a fazer uma venda anual e através de um pagamento parcelado. Eu tenho vários exemplos aqui ao longo da minha vida, dos negócios que eu já realizei. Isso em vários tipos de negócio, desde venda de publicidade, uma das empresas, por exemplo, que o nosso fundo TBDH Capital investe, é uma empresa de conteúdo que vende publicidade. E uma das modificações que nós fizemos nesse modelo é criamos os pacotes de vendas de publicidade por venda recorrente. Ou seja, o diretor de marketing da empresa ou o diretor de mídia da agência de publicidade que tinha caneta, que assinava a compra de R$10.000 de mídia no mês, é a mesma caneta que compraria um pacote de 12 parcelas de R$10.000. É a mesma caneta que assinaria um pacote anual, num plano de mídia anual de 12 de 120 mil. Ou desculpa, 12 de 10 mil que daria um total de 120 mil. Ou seja, em vez de eu vender 10 mil, eu passaria a vender 120 mil reais. Se você ter ideia, cerca de 25% dos contratos, a partir do momento que a gente implantou esse sistema e a gente procurou treinar a nossa área comercial, 25% dos contratos passaram a ser contratos de venda recorrente. Significa que 25% dos contratos de publicidade dessa empresa passaram a faturar 12 vezes mais. Faz diferença no final do faturamento? Então a quarta parte é o seguinte: depois que eu já começasse a vender um produto, eu escolhia vender um produto, seja ele qual for. Eu ia procurar criar, certo? Depois que eu conquistasse já algum capital, eu ia procurar criar um modelo recorrente de venda para esse produto, porque isso alavanca o faturamento de vendas desse produto. Bom, quinto. Vamos para o quinto. Aqui. Viveria com não mais do que 50% do que ganhasse para ampliar meu capital de giro. Aí começam os desafios. Porque o carinha começou a ter o primeiro sucesso dele, o que ele quer? Quer comprar um carrão. Quer comprar um carrão. Ele começou a ter o primeiro sucesso dele, começou a ganhar o primeiro dinheirinho dele, ele já quer comprar uma moto nova. Bacana. O cara tá duro, pendurado, mas tá com a moto nova. Não é? O cara vai priorizar o quê? O status dele, o glamour dele. Agora ele quer que as pessoas achem que ele tem sucesso. Ele quer ter essa imagem de sucesso. Ele começou a ter um primeiro sucessinho. Vai pro carrão. Então, o que eu colocaria aqui é o seguinte: viveria com não mais que 50% do que eu ganhasse. Isso não é fácil, mas é possível. Isso não é muito simples,
mas é possível. Por que isso é importante? Porque quando você amplia o seu capital, você aumenta o seu poder de fogo. Você pode investir no seu negócio. Você pode, inclusive, botar o dinheiro para trabalhar para você. E você não entra na onda insana de consumo. Aquela onda de consumo que as pessoas compram. Então tem sempre um motivo para comprar, tem sempre uma oportunidade única para investir. Não é? Eu geralmente recomendo as pessoas guardarem 20%, não é, do salário. Mas aqui eu estou pegando pesado. No início, com 18 anos, o cara tem que guardar 50%. O cara mora com o pai ainda, né? Tem 18 anos. Vai guardar 50%. Guarda 50% do salário, do salário, do ganho, né? Que ele está ganhando ali no negócio dele, e guarda, aplica ou investe no próprio negócio dele. Né? Fica com o teu carrinho velhinho, trabalha ali, né? Reduz o teu custo fixo ao máximo possível, porque eu tenho 18 anos, eu quero crescer, eu tenho que ter capital, eu tenho que ter poder de fogo para poder investir mais e fazer o meu negócio crescer.